E aí, galera do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Conforme prometi, estou enviando agora a videoaula. Tá tendo um atrasozinho, porque a internet da minha casa tá bastante lenta e o processo de colocar a aula no YouTube demora um pouquinho. Não, mentira, demora bastante. Nossa Senhora. Às vezes demora mais do que preparar a aula. Ontem eu fiquei 45 minutos tentando colocar uma aula de 8 minutos no Facebook. É a lentidão da internet. Mas tirando isso, tá tudo bem. Eu espero que vocês estejam se precavendo aí contra esse apocalipse zumbi, tá? Esperemos que isso tudo acabe logo, tá? Dito isso, eu andei conversando com alguns alunos do nono ano que têm me feito perguntas. Eu fico muito feliz quando vocês me mandam perguntas. Respondi a todas, pelo menos se eu não respondi alguma, você me desculpa, vou responder. Vou falar hoje para vocês sobre o início, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial você sabe que começa em 1914. A gente ainda não estudou isso, já deveria ter estudado, mas por causa dessa pandemia zumbi tá difícil de sobreviver dando aula, né? Bom, mas antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, a gente tem que falar sobre o assunto dessa aula de fato. Essa aula é sobre o que a gente chama de neocolonialismo. Tá? O neocolonialismo foi o movimento que os países europeus, diversos países europeus, fizeram para dominar a África e a Ásia. Tá? Os europeus, na segunda metade do século XIX, eles desenvolveram um grande parque industrial, uma grande quantidade de indústrias. Essas indústrias vendiam produtos na Europa toda, aqui no continente americano, inclusive no Brasil, e chegou uma hora que esse mercado ficou saturado. Então, qual que é a solução que eles vão buscar? Buscar novos mercados consumidores. Os europeus da segunda metade do século XIX estão muito felizes com a sua própria sociedade. Tá? Se de um lado tem um monte de trabalhadores se matando, trabalhando 14, 16 horas por dia para sobreviver, do outro lado você tem um bando de industriais ganhando um monte de dinheiro e achando que o mundo nunca foi tão bem. Esse período foi apelidado pelos historiadores como Belle Époque. Belle Époque quer dizer bela época. As pessoas que viviam e tinham dinheiro, logicamente não era todo mundo, achava que aquilo tudo era muito maravilhoso. Então vai surgir um estilo artístico específico dessa época. Muitos vão chamar de impressionismo, depois o pós-impressionismo, depois o expressionismo. E além disso, as empresas europeias vão disputar a África. Como resultado dessas empresas europeias querendo novos mercados, os governos europeus vão sentar-se à mesa naquilo que nós chamamos de Conferência de Berlim e vão dividir a África entre eles. Isso foi uma grande tragédia, tá? Um holocausto. A palavra que eu só consigo usar é isso mesmo. Um holocausto para os africanos. Ninguém pensou nas culturas, ninguém pensou nos reinos, ninguém pensou nas diferenças sociais, culturais, nada disso. Simplesmente foram lá e impuseram uma nova realidade. Impuseram com a força das armas. Tá? Esses africanos sobrou para eles ou trabalhar ou morrer. E muitas vezes trabalhar e depois morrer. Tá? Esse período é um período de crescimento da economia europeia, mas por outro lado é um período de grandes disputas. E aí tem um lado ruim, que é o pior de tudo isso. Depois que eles conseguiram dividir a África e dominar boa parte da Ásia e tudo mais, esses mesmos europeus não se deram por satisfeitos. Todos eles queriam dominar tudo, então há um conflito de interesses aí. Se eu tenho uma ganância sem fim, você também tem uma ganância sem fim, por mais dinheiro que eu consiga, por mais comércio que eu consiga fazer, nós vamos entrar em conflito em algum momento.
e é isso que vai detonar a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não é matéria das páginas 42 e 43, isso é matéria para um cenário posterior e eu falo na próxima videoaula. Um beijão, saudade de todos vocês, tá? Estudem bastante, se comportem, não saiam de casa. Abração, a gente se vê.